Até hoje, né, a nossa história só registra a existência de 2 únicos ataques nucleares de verdade. Mas apesar de só existirem 2 deles, eles não poderiam ter sido tão diferentes um do outro. E a gente já viu como é que o ataque a Hiroshima foi realizado, e foi realizado completamente dentro dos planos. E agora você vai conhecer os pormenores do bombardeio a Nagasaki. Então fica aí para aprender tudo isso com a Sala de Guerra. Esse ano a gente está marcando 80 anos dos bombardeios atômicos e a Sala de Guerra vai te levar num mergulho para dentro dessa história aí. Como é que você pode participar? É só entrar na nossa missão Átomo, que está partindo em outubro lá para os Estados Unidos. Vou começar te levando para ver o próprio avião que lançou a bomba atômica, o B-29 Enola Gay, lá no Museu Smithsonian Aeroespaço em Washington. E em seguida a gente vai lá para o Novo México, onde tudo aconteceu naquele verão de 1945. Você vai conhecer Los Alamos, a cidade onde a bomba atômica foi desenvolvida. Vamos à casa de Robert Oppenheimer e também ao local de testes Trinity, que fica dentro da base militar de White Sands e só abre para turistas uma única vez por ano. E só a Sala de Guerra vai poder te levar lá para dentro. Lá a gente vai ver o pináculo do marco zero da primeira explosão atômica, vamos ver o Rancho McDonald, onde a bomba atômica foi montada, e você vai poder ver também a trinitita, o minério verde que foi criado pelo calor da primeira explosão atômica. Mas não para por aí não, porque a gente ainda vai fazer um voo épico e histórico num verdadeiro Boeing B-29 Super Fortress. Tudo isso aí e muito mais você vai vivenciar na nossa missão Átomo, e para se inscrever basta acessar o link que está aqui embaixo ou então ler o QR Code que também está na tela. Lá você vai chamar um dos nossos agentes que vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho, hein? Se lembra que eu serei o seu guia e te espero lá. Nossa história continua no próprio dia 6 de agosto de 1945, o dia do bombardeio a Hiroshima, que aliás, se você não conhece ainda os pormenores, não viu o nosso vídeo, pode clicar nesse que está bem aqui em cima, ó, e assistir logo depois de terminar esse aqui. Porque foi na noite daquele dia, lá da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, que o presidente Harry Truman fez o seu histórico discurso anunciando para o mundo inteiro que os Estados Unidos tinham conseguido uma bomba atômica funcional. E o que havia sido lançado contra o Japão naquela manhã tinha sido justamente essa arma, uma arma definitiva, capaz de destruir toda uma cidade de uma única vez. E que, portanto, não havia qualquer esperança para o Japão naquele conflito, então Truman pediu mais uma vez, exigiu mais uma vez que os japoneses se rendessem de imediato. E foi justamente acompanhando esse discurso aqui pelo rádio que as autoridades japonesas começaram a considerar que eles haviam sofrido o ataque de uma bomba atômica mesmo. Isso porque nesse mesmo dia 6 a confusão era reinante no Japão, porque ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com Hiroshima. Naquela tarde, um oficial japonês tinha tomado um avião e pousado em Hiroshima e voltado com a notícia de que realmente a cidade havia sido destruída. Então muita gente começou a pensar na hipótese de bombas atômicas, mas foi realmente somente quando Truman falou que a coisa ficou clara. No dia seguinte, contudo, os japoneses tiveram a prova por sua própria parte, porque eles enviaram para Hiroshima o Dr. Yoshio Nishina, que até então havia sido a figura-chave do programa nuclear japonês, que se você quiser entender melhor, clica no nosso vídeo aqui em cima para saber os detalhes. E Nishina, com a sua instrumentação, então fez diversas leituras nos escombros da cidade e categoricamente afirmou que Hiroshima havia sido destruída por uma bomba atômica. Essa notícia, ao ser informada para os membros do Grande Conselho Militar, ou Conselho dos Seis Grandes, provoca a famosa resposta do almirante Soemo Toyoda, chefe de Estado-Maior da Marinha Imperial Japonesa, de que se aquele realmente era o caso e os americanos haviam usado uma arma atômica em Hiroshima, eles só poderiam ter aquela arma atômica porque teriam usado todo o urânio fissionável do planeta. Toyoda obviamente não sabia nada sobre refino de urânio, mas essa resposta japonesa ou qualquer falta de resposta às demandas de rendição de Truman
ficou patente para o comando americano lá nas Marianas. E justamente esse comando americano se reúne na manhã do dia 7 na ilha de Guam, no quartel-general do general Curtis LeMay, para autorizar e discutir os detalhes de um segundo bombardeio atômico. Naquele dia lá estavam o general Carl Spaatz, chefe das Forças Aéreas Aliadas no Pacífico, além do almirante Purnell, representante do Pentágono, o general Farrell, vice-diretor do Projeto Manhattan, e também o coronel Paul Tibbets, comandante do Grupo Composto 509, junto com o capitão Dick Parsons, que havia sido o chefe da divisão de armamento do Projeto Manhattan e armeiro da bomba Little Boy lançada sobre Hiroshima. Naquela reunião, então, LeMay autoriza formalmente o lançamento da segunda bomba atômica e Parsons diz que esse segundo dispositivo, o dispositivo de implosão, o Fat Man, estaria montado e pronto para uso em 11 de agosto. Nesse momento aí, Paul Tibbets intervém e diz que uma frente de mau tempo de esperados 5 dias se instalaria sobre o Japão a partir de 10 de agosto. E, portanto, a segunda missão atômica teria que ser adiantada em 48 horas para o dia 9 de agosto. O prazo de 2 dias era extremamente exíguo, mas Dick Parsons simplesmente aqueceu e disse que iria colocar a bomba em funcionamento. Uma última decisão daquela reunião foi colocar essa segunda missão atômica sob comando do Major Charles Sweeney, que era o comandante do Esquadrão de Bombardeio 393 do Grupo Composto 509. Charles Sweeney havia pilotado o seu B-29, o The Great Artist, como aeronave de instrumentação científica na missão para Hiroshima. E sendo o comandante do próprio Esquadrão de Bombardeio do Grupo Composto, era a escolha lógica para comandar essa segunda missão. Mas os muitos problemas da missão de Nagasaki começaram justamente por conta desse adiantamento no tempo, desse prazo bastante curto de apenas 2 dias para a preparação e lançamento da missão. Porque, por conta disso, toda a instrumentação científica do avião de Charles Sweeney, o Great Artist, não pôde ser removida para outra aeronave. Portanto, Charles Sweeney teve que trocar de aeronave com um colega seu, o capitão Frederick Bock. Então, a aeronave que Sweeney verdadeiramente voaria na missão de Nagasaki seria o B-29 Boxcar, ou seja, o carro de Bock, o carro de Frederick Bock. E a tripulação original desta aeronave aqui foi então transferida para a aeronave original de Sweeney, o The Great Artist, enquanto a tripulação de Sweeney foi transferida para o Boxcar. No dia 8 de agosto, a Fat Man, a bomba de plutônio, é declarada pronta no final daquela manhã. Todo esse procedimento aí, bem apressado para a montagem do dispositivo, acabou gerando a instalação errada de um pedaço de cabeamento para a detonação do próprio dispositivo. E esse erro no cabeamento só foi detectado e corrigido no último momento antes da bomba ser carregada na aeronave no final daquela noite. Neste mesmo dia, o ministro de Relações Exteriores do Japão, Shigenori Togo, ordena que o seu embaixador lá em Moscou, Naotaki Sato, solicite a Vyacheslav Molotov, ministro de Relações Exteriores de Stalin, que a União Soviética intermedie negociações de paz entre os Estados Unidos e o Japão. Mas a resposta de Molotov a Sato é bastante diferente daquela que ele está esperando. Molotov diz que o Japão poderia se considerar em guerra contra a União Soviética nas próximas 24 horas. E de fato, apenas 2 minutos após a meia-noite de 8 para 9 de agosto, a União Soviética invade a Manchúria, ocupada pelos japoneses, iniciando uma vasta ofensiva blindada que destruiu por completo o exército japonês no norte da China. Na tarde de 8 de agosto, a rádio norte-americana na ilha de Saipan, nas Ilhas Marianas, começa a fazer broadcasts repetidos a cada 15 minutos para o Japão. Essas mensagens são direcionadas a alertar os civis japoneses contra a possibilidade de ataques atômicos a diversas cidades do país. E uma das cidades que recebe esse alerta é Kokura, localizada na ilha de Kyushu e que cedia um grande arsenal do exército imperial japonês. Ninguém no Japão ainda sabia, mas Kokura havia sido designada como alvo primário da segunda missão atômica. E essa segunda missão atômica, então, foi constituída por 6 aeronaves, ao contrário da primeira missão, que tinha
7. Isso porque o grupo de alvos a sudoeste do Japão se afastava bastante de Niigata, a outra cidade designada para ser um alvo atômico que ficava muito mais para o norte e demandaria todo um conjunto novo de navegação. Então, naquela segunda missão atômica, se utilizou somente 2 alvos, um primário e um secundário, sendo que o primário seria a cidade de Kokura e o secundário a cidade de Nagasaki. Sendo que o B-29 Enola Gay voaria sobre Kokura e o B-29 Lagging Dragon sobre Nagasaki. E acompanhando o Boxcar estariam o The Great Artist, mais uma vez reprisando seu papel como aeronave científica, e o Big Stink como aeronave de registro audiovisual. Por fim, o B-29 Full House permaneceria no solo em Iwo Jima como uma substituição para o Boxcar, caso esta aeronave tivesse algum problema mecânico. Mas uma alteração de última hora no planejamento deixaria essa aeronave substituta completamente fora da jogada, sem possibilidade de substituir o Boxcar. Dessa vez, todavia, o destino jogaria contra a missão atômica, porque muitos riscos estavam envolvidos naquela única aeronave que levava a Fat Man. O armamento era novo, a tripulação tinha sido trocada de aeronave e o clima também influenciaria no desfecho da missão. Você está vendo que nem sempre as coisas saem como a gente planeja, e essas lições todas aí podem ser levadas para a nossa vida também. Eu digo isso porque a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, o nosso patrimônio deve ser diversificado. E se você aí, assim como eu, está preocupado com o seu futuro e o seu patrimônio, uma boa resposta é a diversificação de investimentos. E para nos ajudar nisso aí, eu estou muito feliz em apresentar para você o novo parceiro da Sala de Guerra, que é o MB ou Mercado Bitcoin. Pode ser que você não saiba, mas o Mercado Bitcoin é a plataforma líder em investimentos digitais aqui na América Latina. E eu sou um dos mais de 4 bilhões de clientes que tem conta lá na MB. Eu fico super tranquilo porque o Mercado Bitcoin é muito bem referenciado pela Receita Federal, pela CVM, pelo Banco Central e tem todas as titulações necessárias para operar. Então você pode ficar tranquilo que o seu dinheiro vai estar muito bem cuidado. O Bitcoin é apenas um dos numerosos ativos que você vai ter para poder investir, mas eu particularmente investi em Bitcoin já tem 8 anos e foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Já mostrei esse gráfico aqui uma vez, mas vou mostrar de novo, porque como todo ativo de renda variável, o Bitcoin sobe e desce, mas você percebe que ao longo do tempo a tendência dele é sempre ir para cima. O Bitcoin está agora justamente próximo de romper sua máxima histórica. Mas é como eu te disse, se você também não for fã de criptomoedas, não tem por que ficar de fora da MB, porque você vai encontrar lá fundos de investimento, investimentos em startups e inclusive renda fixa digital. Realmente são muitas as oportunidades e você tem que conhecer pessoalmente. Antes de começar a fazer investimentos digitais, eu também tive receio porque eu tinha medo de entrar em algo que eu não conhecia. Então acredita em mim, eu compreendo perfeitamente que o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas a MB vai te ajudar nisso também. Olha só, se você abrir sua conta e investir apenas R$50, cara, R$50 e colocar esses R$50 em qualquer um dos ativos presentes lá no portfólio da MB, em até 7 dias, eles vão te dar mais R$25 caindo na sua conta para você investir em qualquer coisa que você quiser. É vantagem ou não é? Essa promoção só vale para novos clientes, quem ainda não tem conta na MB, tá bom? Então ela também está valendo por tempo limitado, então corre lá, clica no link que está na descrição aqui, ou então escaneia o QR Code que está na tela. Abre lá sua conta no MB e começa hoje a projetar o seu futuro. Às 22 horas do dia 8 de agosto, a bomba Fat Man foi embarcada no B-29 Boxcar. E uma hora depois, às 23 horas, Paul Tibbets convoca uma conferência com as tripulações envolvidas na missão. Houve uma alteração de última hora devido aos últimos relatórios meteorológicos vindos do Japão. A frente de mau tempo já avançava sobre a ilha de Iwo Jima, então o ponto de encontro que normalmente aconteceria
seria lá entre as 3 aeronaves principais, ou seja, a aeronave de ataque, a aeronave de reconhecimento fotográfico e também a de instrumentação científica, passou de Iwo Jima para Yakushima, uma ilha logo ao sul da ilha de Kyushu, no Japão, mas como você pode perceber, bem mais longe das Ilhas Marianas do que Iwo Jima. Um outro ponto importante também anunciado por Tibbets foi que a altitude de cruzeiro da missão subiria de 3.000 metros para 5.500 metros, justamente por causa do mau tempo. Esse novo teto mais alto não só consumiria mais combustível, quanto também acrescentaria uma complexidade a mais para as 3 tripulações se encontrarem a uma distância tão grande do ponto de partida. Tibbets estava ciente disso e instruiu Sweeney a não passar mais do que 15 minutos aguardando os outros aviões sobre Yakushima antes de se dirigir ao alvo, seja o primário ou o secundário. Por fim, Paul Tibbets instruiu Charles Sweeney a unicamente realizar o bombardeio de forma visual, não realizar bombardeio por radar devido às imprecisões que esse método poderia causar. Às 2h15 da manhã, a tripulação do Boxcar entra na aeronave, mas aí o engenheiro de voo John Currahek descobre que uma das bombas de combustível da aeronave não está funcionando, o que significava que cerca de 2.400 litros de combustível que já estavam na aeronave não poderiam ser acessados. Fato que, além de encurtar o alcance operacional da aeronave, também acrescentaria peso inútil ao Boxcar durante o seu voo. Toda a tripulação então sai da aeronave enquanto Sweeney e Tibbets discutem o que fazer. A troca da bomba de combustível do Boxcar demoraria horas para ser realizada e trocar a bomba atômica de aeronave também seria um procedimento complexo, visto que a bomba já estava completamente armada somente com os pinos de segurança no lugar. E levando em consideração que a bomba atômica foi montada em tempo recorde, decidiu-se então não retirá-la de dentro do Boxcar. A missão então iria em frente mesmo com a bomba de combustível danificada, visto que o combustível restante na aeronave era considerado suficiente para que ela realizasse o bombardeio do alvo primário ou secundário de acordo com o que foi planejado. Sendo assim, às 2h58 daquela manhã, Enola Gay e Lagging Dragon, os aviões meteorológicos do alvo primário e secundário, decolaram de Tinian rumo à escuridão. Pouco depois disso, o Boxcar acionou seus motores e foi levado até o ponto de partida na pista norte de Tinian. E às 3h47 da madrugada, novamente sobrecarregado, o B-29, levando a bomba atômica, decolou de Tinian rumo a uma cidade japonesa. 2 minutos depois disso, às 13h51 da madrugada, o The Great Artist, o avião de instrumentação científica, também decolou, e depois de mais 2 minutos, às 13h53, o Big Stink, o avião de fotografia, também decolou de lá. Lá dentro do Boxcar, depois de 13 minutos de voo às 4 horas da manhã, o comandante Fred Ashworth, o armeiro da Fat Man, anuncia para Charles Sweeney que estava indo para o compartimento de bombas retirar os plugs de segurança da Fat Man. E a partir daquele momento, a Fat Man estava pronta para ser usada. Às 9h10 da manhã, o Boxcar chega ao ponto de encontro acima de Yakushima e imediatamente encontra o The Great Artist. Mas o Big Stink simplesmente não aparece e ninguém sabe onde o avião está. Nesse ponto, então, Charles Sweeney aumenta a altitude para 10.000 metros e fica circulando a ilha à espera do Big Stink. Charles Sweeney, então, toma uma atitude que teria impacto muito grande no decurso da missão. Ele decide esperar pelo Big Stink por 40 minutos, ao invés dos 15 minutos que Paul Tibbets havia instruído. Logo quando chegaram sobre Yakushima, tanto o Enola Gay sobre Kokura quanto o Lagging Dragon sobre Nagasaki anunciam que os 2 alvos estão com condições visuais aceitáveis para ataque. Ou seja, naquele momento, tudo indicava que Kokura seria de fato o alvo primário da segunda missão atômica. Agora eu vou usar o Maps aqui para deixar ainda mais claro como é que os eventos daquela manhã transcorreram para você. Porque finalmente às 9h50 da manhã, após 40 minutos sobrevoando
a ilha de Yakushima em círculos, Charles Sweeney finalmente decide ir para o alvo primário. E esse alvo primário é a cidade de Kokura, hoje conhecida como Kitakyushu, aqui bem ao norte da ilha de Kyushu. Só que entre o momento que o Enola Gay sobrevoou a cidade e reportou tempo claro, até o momento em que o Boxcar chegou à cidade, Kokura foi encoberta pela fumaça de um bombardeio incendiário que tinha acontecido a uma cidade próxima na noite anterior. O resultado foi que quando às 10h44 da manhã, Charles Sweeney finalmente chegou a Kokura, ele encontrou a cidade completamente encoberta por nuvens. Mesmo assim, ele decidiu iniciar o procedimento de bombardeio, ou seja, passar o comando da aeronave para o bombardeador Kermit Behan. E Behan realizou esse procedimento por 3 vezes sem conseguir visualizar o alvo no solo. E depois da primeira e mal sucedida corrida de bombardeio, a tripulação já começou a observar a ocorrência de disparos de artilharia antiaérea tentando chegar até a altitude da aeronave. E na terceira corrida de bombardeio, o oficial de contramedidas eletrônicas Jacob Baser acusou que estava captando uma atividade intensa nas frequências de rádio utilizadas pelos esquadrões de caça japoneses, ou seja, os japoneses estavam decolando com aviões de interceptação para talvez interceptar o Boxcar. Nesse momento aí então, já tendo perdido boa parte do seu combustível por defeito da bomba, tendo atrasado a missão circulando Yakushima por 40 minutos e agora fazendo 3 corridas de bombardeio completamente mal sucedidas sobre Kokura, o combustível do Boxcar estava curto e Charles Sweeney teve que tomar uma decisão rápida. Ele decidiu então seguir para o alvo secundário, Nagasaki, o mais rápido possível. Às 11h32 da manhã, então, o Boxcar toma o rumo sul e percorre 155 quilômetros que separam as duas cidades, finalmente chegando a Nagasaki às 11h56. A partir desse momento, Charles Sweeney sabe que só tem combustível para uma única corrida de bombardeio e, mesmo assim, o combustível que sobra na aeronave não é o suficiente para levar ele até o ponto de apoio de Iwo Jima. Na verdade, ele vai ter que seguir para a ilha de Okinawa, recentemente capturada dos japoneses e que estava a apenas 500 quilômetros do Japão. 11h58 da manhã, diante de Nagasaki, o Boxcar novamente vê um alvo completamente encoberto por nuvens. Mas, sem opção, Charles Sweeney passa o comando da aeronave para Kermit Behan, que inicia a única corrida de bombardeio possível sobre a cidade. Nesse momento, todo mundo já coloca os seus óculos de proteção e Behan está com o olho lá na mira de bombardeio Norden, tentando encontrar algum tipo de brecha nas nuvens para poder enxergar o alvo lá embaixo. E nesse exato momento, ao meio-dia, a centenas de quilômetros dali, em Tóquio, o Grande Conselho para a Condução da Guerra, ou Conselho dos Seis Grandes, inicia a sua reunião do dia 9 de agosto. Essa reunião teria como pauta principal a ofensiva soviética na Manchúria, mas ela estava prestes a receber uma outra péssima notícia. Apenas 1 minuto depois disso, ao meio-dia e 1, Kermit Behan finalmente consegue ver alguma coisa num buraco entre as nuvens. Ele vê um trecho da cidade lá embaixo e ele não tem dúvidas. Aperta o botão que inicia o lançamento da bomba. A Fat Man então se destaca da aeronave e cai em direção às nuvens, tendo a cidade de Nagasaki lá embaixo delas. O Great Artist está seguindo o Boxcar bem de perto e nesse momento as duas aeronaves se separam num mergulho de 155 graus. O Boxcar para a direita e o Great Artist para a esquerda. Essa manobra tem como função afastar as aeronaves da zona de detonação da arma. E ao meio-dia e 2 ou 11h02 da manhã no horário local de Nagasaki, a Fat Man detona a 500 metros acima de Nagasaki. Instantaneamente, 3 ondas de choque atingem os 2 aviões, o Boxcar e o The Great Artist. Mas a cerca de 150 quilômetros dali, o Big Stink, que estava voando aparentemente perdido, vê a detonação no horizonte e finalmente toma o rumo de Nagasaki para poder ir registrar o que restou da explosão.
Mas ao contrário do bombardeio de Hiroshima, no qual a tripulação acertou o exato alvo pretendido, a bomba em Nagasaki errou o alvo pretendido por cerca de 3 quilômetros. Vamos dar uma olhada no mapa aqui para te mostrar exatamente onde a bomba detonou. E foi justamente aqui, ó, no Memorial da Bomba, onde a gente tem esse monumento hoje, que se encontra, vou puxar aqui para vocês, no meio do chamado Vale de Urakami. Vocês estão vendo que existe um vale com um rio aqui, ó, que fica cercado por colinas. O que aconteceu em Nagasaki foi que a explosão ficou contida, grande parte da força ficou contida por conta dessas colinas que vocês estão vendo aqui, ó, cercando o vale, e o alvo principal, né, que seria essa área sul de Nagasaki aqui, ó, que tem o estaleiro da Mitsubishi, inclusive, instalado lá, foi de certa maneira poupado do grosso da destruição. Mesmo assim, os instrumentos do The Great Artist mostraram que a explosão sobre Nagasaki resultou na liberação de uma energia equivalente a 20 quilotons, ou seja, ela foi cerca de 25% mais alta do que a explosão ocorrida em Hiroshima. A altíssima radiação, a luz intensa que vaporizou as pessoas na área imediata da explosão, bem como a imensa bola de fogo que destruiu por completo os edifícios da cidade, foram bastante semelhantes ao que foi observado em Hiroshima. Contudo, o número de baixas na cidade, que tinha cerca de 250 a 300 mil pessoas naquele momento lá embaixo, foi na verdade um pouco menor que em Hiroshima, vitimando cerca de 40 mil pessoas ao invés das 70 mil vitimadas instantaneamente em Hiroshima. E ao contrário de Paul Tibbets, que deu meia volta e realizou 3 círculos sobre a cidade, ao 12:06, Charles Sweeney decidiu ir direto para a pista mais próxima, que seria em Okinawa. Apesar da distância ser de apenas 500 quilômetros, o combustível a bordo era tão pouco que havia a possibilidade real de um pouso forçado sobre o oceano. Enquanto isso, ao 12:30, no meio da reunião, o Conselho Supremo de Guerra lá em Tóquio recebe a mensagem de que Nagasaki havia sido destruída por uma segunda bomba atômica. E esse novo fato vai mudar completamente a dinâmica das coisas mais tarde naquele mesmo dia. Às 13 horas, um nervoso Charles Sweeney no comando do Boxcar finalmente avista Okinawa no horizonte. Mas para a infelicidade dele, ele também percebe que ao redor da pista de pouso tem um tráfego aéreo muito intenso. E ele tenta chamar a torre de controle de Okinawa diversas vezes, mas para sua surpresa, sem nenhuma resposta. Sweeney sabe que não tem nenhum segundo a perder, então ele ordena que todos os flares, todos os sinalizadores luminosos do Boxcar sejam disparados pela tripulação para anunciar visualmente para o pessoal do controle de voo lá na ilha que o avião estava em extremo estado de emergência. E é isso que acontece. Finalmente, o pessoal do controle da torre vê aquele B-29 soltando flares coloridos um atrás do outro e libera a pista para pouso do Boxcar. No meio da aproximação para o pouso, o motor número 2 do Boxcar morre, para de funcionar por falta de combustível, uma pane seca. E então Sweeney realiza um pouso muito rápido a 240 km por hora ao invés dos 190 km tradicionais para evitar que o avião perca a sustentação. E mesmo assim o avião perde quase metade da pista antes de tocar o solo, saltar no ar de novo e finalmente se estabelecer no chão. Mesmo assim o Boxcar se encontra muito rápido e mesmo o uso das hélices de passo reversível não consegue auxiliar na frenagem definitiva da aeronave. Sweeney e seu copiloto estão aplicando freios plenos e perdem mais um motor para a falta de combustível antes de perceber que tem um grupo de B-24 estacionados bem diante deles, e o risco de colisão é muito sério. Sweeney então vira o avião completamente para a direita para evitar a colisão, depois corrige um pouco o curso e consegue parar o Boxcar pouco depois do final da pista. Poucos minutos depois disso, às 13h20, o The Great Artist e o Big Stink também pousam na pista de Okinawa. E um pouco mais de 4 horas depois, às 17h30, já reabastecidos, os 3 aviões finalmente decolam rumo à ilha de Tinian,
nas Marianas. Esse longo trecho de voo leva 5 horas e somente às 22h30 daquela noite de 9 de agosto de 1945 é que o Boxcar finalmente pousa na pista da ilha de Tinian. E ao contrário da missão de Hiroshima, desta vez não tem ninguém para receber a tripulação. Mesmo assim, Charles Sweeney vai até Curtis LeMay para fazer o seu debriefing e lá o general, característico por seu charuto sempre presente na boca, simplesmente diz para ele: "Você estragou tudo, não foi, Chuck?" A missão de Nagasaki foi extremamente praguejada por infortúnios e erros desde o começo, o que a diferencia bastante da missão de Hiroshima, considerada praticamente um exemplo de execução de uma missão atômica. E até hoje os historiadores debatem a extensão da culpa do próprio Charles Sweeney nas trapalhadas da missão de Nagasaki. Mas uma coisa é certa, a segunda explosão atômica finalmente fez com que o imperador Hirohito tomasse uma atitude para quebrar o impasse do Conselho dos Seis Grandes e decidisse enviar uma mensagem para os aliados aceitando os termos da Declaração de Potsdam. A ogiva para a terceira bomba atômica estava ficando pronta lá em Los Alamos, mas devido ao posicionamento do governo japonês em procurar aceitar a Declaração de Potsdam, o presidente Truman pôs uma suspensão nas missões atômicas a partir do dia 10 de agosto. E mesmo que esse terceiro núcleo nunca tenha sido enviado para Tinian e nem usado na guerra, ele ficou conhecido como o Núcleo do Diabo, por ter sido responsável pela morte de 2 cientistas em 2 ocasiões distintas. Mas esses eventos aí, bem como aqueles que resultaram finalmente na rendição japonesa do dia 15 de agosto, a gente vai ver em outro episódio. E se você quer saber tudo sobre os bombardeios atômicos, vivenciar isso na pele, eu tô deixando aqui de novo o convite para participar da Missão Átomo. Clica no link que está na descrição ou então leia o QR Code que está aqui na tela e chama lá os nossos agentes para participar com a gente. Não perde essa oportunidade, porque ela é única e não vai voltar mais, tá? Te espero lá. Agora me diz você aí, já conhecia os pormenores do bombardeio de Nagasaki? Já sabia que a missão tinha sido tão problemática? Conta pra gente aqui nos comentários. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente e não esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.